quais são as cores, os cheiros, os sabores que te remetem à infância e ao Paris? Molho de tomate, gosto, pizza, um churrasquinho na brasa com pão e molhinho vinagrete de uma lanchonete que chamava Ao Balneário de Paris, que ficava em frente à igreja de Santo Antônio. Acho que fica, só que faz 40 anos que eu não como lá. O molho de tomate era da nona, a pizzaria era a Toscana, que já acabou, que era de um primo da nona. E cheiro, eu lembro muito do cheiro de essência de baunilha, que hoje eu sei que é isso, de bolacha maisena, porque a fábrica era muito pertinho, a fábrica da Tostines, na época acho que ela chamava Biscoito Confiança. E tinha um dia da semana, ou dois, que eles faziam Maria, maisena, aquelas bolachas doces. Então o cheiro era muito forte, o que me fez evitar bolacha maisena durante alguns anos, porque era demais, era peixado. Mas depois, conforme eu fui andando pela cidade, eu vi que tinha tanto lugar que cheirava mal que o cheiro de bolacha maisena não era dos piores para enfrentar, não. O Paris, para mim, é o Paris de 40 anos atrás, 45 anos atrás. É o Paris da minha infância. Eu vivi lá do que eu nasci até os 6 anos, mas eu frequentava muito de fim de semana, porque eu tinha a minha tia favorita que morava lá perto da gente e continuou morando lá mais uns 8, 9 anos antes de vir para Moema. Então, era um lugar que eu continuava indo. Eu me lembro de poder brincar na rua, porque a gente morava numa vila sem saída. Eu me lembro do barulho da fábrica da Filizola, que fazia balanças, que minha casa era grudada nela. Eu me lembro de ir eu me lembro da procissão da Semana Santa, eu fui anjo umas 2 vezes. Dizem que eu tinha cara de anjo. Eu acredito um pouco vendo o meu filho mais velho, o Renato, porque ele nasceu com cabelo de anjinho, sabe? Que é aquele macarrão argolinha, o cabelo dele. Então, quando eu tinha cabelo, ele enrolava, então podia passar por um vago anjo. Eu lembro disso, eu lembro já de muito cheiro de diesel, que já era um lugar poluído, com muita empresa de transporte. Mas as lembranças principais são as emocionais, com certeza. São aquelas de nona, nono, essas coisas assim. Ele tinha um toque de cidade do interior que era quebrado pela falta de verde. Que era quebrado por ser uma coisa de paralelepípedo e paredes meio sujas, que tinha muito galpão de trabalho, sabe? Muito galpão de fábrica, de oficina mecânica. Que eu saiba, ele está muito mais ferrado hoje em dia. Mas eu não tenho certeza se ele já não estava ferrado naquela época, e a minha lembrança, que é uma lembrança de um garoto, que é uma lembrança mais doce, mais emocional. Na verdade, o Proust, para mim, é uma coisa que é ele é visceral mesmo. Eu acho que de todos os autores que eu já li na vida, eu leio muito. Eu faço muito tempo lendo. Mas o Proust é uma coisa que é totalmente, assim, ele está fora de... Há grandes autores, né? Eu leio muito Balzac, eu leio muito Clarice Lispector, eu leio muito Machado de Assis, enfim, eu tenho vários autores que são do coração. Mas o Proust tem uma coisa mais forte. Como eu tenho uma grande, não é problema, eu tenho uma grande indagação a respeito do tempo, e do efeito do tempo, e da ação do tempo, e como é que esse tempo interage com a nossa vida, e como é que somos nós dentro desse, sabe, disso que se chama tempo, mas que não há definição alguma do que possa ser, sabe? E acho que o Proust é o único autor que consegue, de uma maneira muito clara, sabe, mostrar essa ação corrosiva do tempo e ao mesmo tempo essa ação redentora do tempo. Tanto que ele só vai escrever o Em Busca do Tempo Perdido a partir do momento que ele já está de cama e que ele leva, sei lá, 10 anos lá com o tempo, na cama, e aonde que ele escreve
tudo o que ele viveu. Isso que é louco, porque na verdade ele acaba colocando, não sei quantas mil páginas, acho que são 7.000 páginas, 8.000 páginas, coisa assim, mas ele acaba colocando toda a vida dele, e aí ele se dá conta de tudo aquilo por que ele passou, na verdade ele não viveu. Ele viveu intelectualmente aquilo, mas a emoção ele deixou, ele só conseguiu no momento que ele passou pelo papel. Isso para mim é uma coisa absolutamente fascinante, porque eu acho que aí é que gera toda uma infelicidade, e aquilo que voltamos àquela questão da minha felicidade, quando eu percebo que quando eu escrevo, eu estou colocando a minha vida ali, eu estou vivendo, sabe? Porque na verdade eu acho que eu sou um proustiano que não quer ser Proust. Eu sou proustiano pela estética, pela maneira como ele escreve, porque ele é um gênio, porque é uma viagem completamente louca, que você cai naquilo, você não quer parar, você vai. Você demora muito tempo para entrar, eu pelo menos demorei muito tempo para conseguir entrar nesse ambiente que ele cria, nesse clima que ele cria. Mas depois do momento que eu entrei nisso, aí eu não parei nunca mais. Agora, eu não quero ser Proust, sabe? Eu quero viver. O Lauro hoje é o seguinte, vou tentar falar do antes e depois. É o seguinte, quando eu ia me aproximando dos 30 anos, todo mundo dizia assim para mim, 30 anos é o divisor de águas, é o momento em que a vida, você para pensar, machuca, você faz um balanço, você tem uma crise, você começa a pensar, não fiz nada até agora, ou o que eu fiz não me agrada. 30 anos é complicado. Eu passei incólume pelos 30 anos, passei numa boa pelos meus 30 anos. Aí quando chegou 40, falaram a mesma coisa. 40 já é uma idade de maturidade, mesmo. Você sempre sente uma... Passei tranquilamente pelos 40 anos. 50 anos, tomei conhecimento. 50 anos e 40, para mim era a mesma coisa. Eu passei uma boa e fazendo trabalhos que eu gostava nesse período, fiz bons trabalhos que eu gostava muito. E o trabalho está sempre associado à minha satisfação. É uma coisa que, para quem viveu sozinho a vida inteira em cima do computador ou de uma máquina de escrever, o trabalho pesa muito. Então, 60 anos... começar a ficar velho. Agora, quando bate os 70, e bateu há 4 anos atrás, muda tudo. A hora que bate 70, esse é o divisor de águas. Essa é a cumieira. Esse é o momento em que você fala assim, bom, agora eu tenho que fazer realmente um balanço de quem eu sou. Aí você tem 70 anos para trás para olhar e pouquinho para frente para olhar. O pouquinho para frente machuca um pouco, ainda mais eu que não tenho religião. Eu não tenho onde me apegar, me segurar em alguma religião. Eu não tenho religião nenhuma. Então, eu comecei a olhar, eu estou com 70, vou até 80. O problema não é ir até 80 nem 85, o problema é ir com lucidez, com capacidade. Esse é o problema, é o X da questão. Então, você é assombrado pela morte, todo mundo é assombrado pela morte. E eu até fico surpreso como eu já equacionei mais ou menos bem essa questão da morte. Eu fico surpreso, eu pensei que quando eu chegasse aos 70 eu ia entrar no maior parafuso e dizer assim, eu não quero morrer, socorro. Não, ao contrário, eu vejo com uma... Até aqui, estou com 74, não estou com 84, estou com 74. Eu estou plácido e sereno com relação a essa ideia da morte. E não tenho Deus nenhum para me levar para lugar nenhum, nenhum paraíso, nenhuma nuvem, nenhum nirvana, nada. Eu estou sozinho, eu e a meu materialismo. Então, eu sei que acabou na hora que eu morrer. Não tem um dia seguinte, não tem um momento seguinte, não tem alguém que vem te buscar no fim do túnel. Eu estou sozinho mesmo e eu vou morrer sozinho e vai apagar e acabou o Lauro. O Lauro vai ficar só na memória das pessoas, eventualmente no outro trabalho que vai ficar por aí por uns tempos só e depois se dissolve.
E essa realidade faz pensar, faz você fazer balanços, faz você analisar, faz você ficar inquieto, decepcionado com algumas coisas, faz você pensar, que pena que eu não fiz exatamente o que eu queria, né? Eu devia ter feito mais teatro, eu devia ter feito mais cinema, eu devia ter feito obras mais contundentes, eu perdi muito tempo fazendo novelas ruins. Então essas coisas todas você acaba fazendo esse balanço. Esses 70 anos é um divisor de água, sim, e ninguém escapa disso. É um divisor de água duro, ninguém vai escapar disso. E pode até eventualmente se agarrar no que Deus que for, em qualquer religião, seja lá o que for, mas sofre muito, sofre profundamente. Agora eu estou profundamente, repito, admirado com a serenidade que eu estou encarando até aqui essa situação. Ok. Não, mas foi ótimo. Eu me sinto hoje mais equilibrado. Eu acho que o Renato mais jovem era um Renato um pouco destrambelhado. Eu sempre fui muito sonhador, cheio de projetos, de planos, tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando mais jovem, eu misturei duas profissões, né? Eu era ator e, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever. As coisas aconteciam meio junto. E também, como eu era muito jovem, eu queria viver, né? Queria viver o máximo de experiências, queria sair, queria namorar, queria viajar. Então, eu levava uma vida meio cheia de aventuras. O que não acho ruim, né? Acho maravilhoso. Mas assim, a maturidade, a idade vai dando um pé no chão. Hoje em dia eu tenho uma filha, né? Tem 8 para 9 anos, que me trouxe outras responsabilidades, né? E naquela época minha vida era muito instável, cheia de altos e baixos. Altos e baixos de dinheiro, altos e baixos profissionais. Uma hora eu estava empregado, outra hora eu não estava empregado. Uma hora eu ganhava um bom dinheiro, outra hora eu não ganhava nada. E eu me divertia muito assim, não era um problema. Mas a partir de um determinado momento eu precisei de mais segurança na vida, sabe? De uma estabilidade maior. Para viver mais em paz, para viver mais feliz, eu senti que eu precisava disso. Então eu acho que a grande diferença foi trazida mesmo pela idade, pela maturidade, assim. Eu me sinto mais sereno hoje em dia, mais equilibrado. Até por causa de uma questão, de uma busca minha pessoal, que não tem a ver com a profissão, que é uma busca espiritual. Esse aspecto místico sempre me acompanhou. Eu sempre fui muito místico, desde jovem. E não necessariamente ligado a uma religião específica, um frequentador de igreja, nada disso. Mas eu sempre tive uma busca espiritual que é importantíssima para mim. Todo mundo vai apagar e apagou mesmo, entende? É uma tremenda ilusão achar que tem alguma coisa além disso. Tem memória, isso tem. Memória e DNA. Você deixa o DNA seu, você deixa a memória no consciente das pessoas, mas, e eventualmente num trabalho, isso pode acontecer, não é fácil. A gente só vai saber isso, a gente não, os descendentes vão saber isso mais tarde. Você, poxa, esqueceram dele mesmo, ou então, ainda lembram dele, foi fazendo isso e tal. Mas você apaga mesmo, apagou, acabou. E isso é normal, eu sou igual a você, igual a todo mundo, aquele cachorrinho meu que está lá, apagou, acabou, passou por aqui. Não porque esse planeta aqui não é tão importante assim, não é? Esse planeta é perto do cosmos, essa coisa enorme que é. Esse planeta é um grão de areia na praia de Copacabana. Pegar aquele grãozinho de areia em Copacabana e falar assim, agora eu vou jogar o planeta Terra no chão, pronto, ele se dissolve na areia inteira de Copacabana, ou sei lá, do Leme ao Pontal. Sabe como diz o compositor lá, o cantor maravilhoso lá, o Tim Maia. Então, do Leme ao Pontal, a Terra é um grãozinho. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Desculpa estar sendo tão duro nesse momento, mas eu estou refletindo o que eu penso mesmo. Sempre que eu posso, sempre que eu estou livre, sempre que eu tenho grana, sempre que tenho, enfim, que há condições, eu gosto de passar meu aniversário em Paris.
que é a minha cidade, eu adoro aquela cidade, depois de São Paulo é a cidade que eu mais gosto, e enfim, é uma coisa que eu tenho morei lá na época em que eu me auto-exilei, enfim, tem toda uma ligação com Paris. E eu faço aniversário no dia 28 de outubro. E eu estava lá, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava lá, dia 28 de outubro, e em seguida finados. Uma coisa que eu nunca fiz aqui no Brasil, nunca fiz no Brasil, e eu falei, eu vou fazer uma visita aos meus queridos. Então eu vou ao cemitério de Père Lachaise, onde quase que todos os autores que eu adoro estão enterrados, e vou ao cemitério de Montparnasse, onde também há Serge Gainsbourg, que é uma grande paixão musical minha, e tem outras pessoas que têm, enfim, tudo bem. E aí comprei flores e fui. Quando eu cheguei no Père Lachaise, o primeiro túmulo que eu fui, que eu tentei ir, né? Não consegui chegar perto, foi do Jim Morrison, não dava para chegar, porque tinha tanta gente no túmulo de Jim Morrison, tanta gente berrando, gritando, histérica, não sei o que, eu peguei, deixei uma flor ali, fui embora, e fui pro túmulo do Proust. Nisso desabou uma água violenta, começou a chover, e eu tava lá no meio daquela coisa, eu não sabia o que eu faço, né? Aí tinha uma capelinha do lado do Proust, aberta, que era um outro túmulo, que eu não tenho a menor ideia. Eu não tive ideia. Entrei no túmulo e fiquei lá no túmulo esperando passar a chuva. Quando passou a chuva, eu fui lá, botei a flor pro Proust e pô. E eu digo, Proust tem umas coisas que são absolutamente loucas. E eu me lembro que quando eu comentei essa história com a Adelaide virou pra mim e disse assim, pô, isso comigo aconteceu uma coisa também muito louca. Eu entrei no Père Lachaise e eu queria ir ao túmulo do Proust. E aí eu não tinha a menor ideia de como chegar no túmulo do Proust. E quando eu estou começando a andar, aparece uma figura soturna, com uma capa preta, uma camisa barba. Est-ce que c'est vous? Coisa, não me lembro qualquer coisa, né? Cherchez la tombe de Proust. Eu disse assim, oui, monsieur, par là. A Adelaide ficou apavorada, seguiu por uma alameda e era o túmulo do Proust. Então eu acho que esse homem nos ronda. Então eu me sinto hoje em dia mais espiritualizado, e isso também acho que ajudou a imprimir essa mudança em mim, né? Hoje em dia, apesar dos problemas, dos tropeços, né? Eu consigo manter um centro mais equilibrado, mais firme, mais sereno, eu acho. Acho que a grande diferença é essa. Eu era muito doido, e, assim, eu era um louco bravo. E agora eu sou um louco manso. Eu lembro também das enchentes do Rio Tamandatei. Elas eram deliciosas. Veja bem, naquela época eu não sabia que podia pegar leptospirose, nada dessas coisas. Então, eu e os meus vizinhos, o que a gente gostava de fazer era correr até a ponte que passava em cima do Tamandatei, na rua João Teodoro, é uma ponte bem antiga. E quando enchia mesmo, a água passava por cima da ponte, né? Então a gente ficava brincando de barquinho ali com caixa de madeira, coisa que sobrava do mercado. Acho que eu tenho 2 lembranças mais extensas do bairro, que eram o mercado municipal, que às vezes eu ia lá ajudar o meu tio a vender tomate, ele tinha uma banca lá. E aí me levava para comer sanduíche de mortadela, aquelas coisas todas que já existiam na época. Eu ganhava um monte de amostra dos amigos dele. E lembrava do trenzinho que saía ali, perto do Paris, para a Serra da Cantareira, que era o passeio mais comum, né? Então eu me lembro do trenzinho, às vezes a gente descia em Santana para visitar uns outros parentes do parente. O que foi, hein, Bilu? Você foi experimentar aquela coisa prateada? Aí o que ficou, para mim, me parece o seguinte, ficou um conhecimento da classe média baixa dos anos 60, basicamente. Então, ficou uma referência muito forte. E quando eu mudei para o Campo Belo, aí era um bairro de classe média com jardim, com não sei o quê. E claro, eu passando lá outro dia, eu falava assim, nossa, minha casa parecia tão grande, ela é tão pequena, né? A casa do Campo Belo. Mas essa noção
que você associa muito com São Paulo, é um quadro bem típico de São Paulo, que é começo da Zona Leste. Um bairro que já foi um bairro operário, né? Com aquelas casinhas apertadinhas e aquele tipo de vida que era de cidade do interior, só que sem rio, sem a parte ecologicamente gostosa da vida do interior. Ricardo, qual que é a sensação de estar fazendo uma novela do criador, estando com o criador, aquela coisa de você estar criando com a personagem? Quase Dias e Janete. Não, bem diferente. Bem diferente. Não, a gente tem uma parceria muito legal de se reunir. A gente não está falando nada de reunião. Na vida, né? Na vida e profissional também. Sou de parto, eu estudei, eu dirigi alguns textos dele e a gente tem realmente uma sintonia profissional muito forte. Isso é GQ. Isso, né? Isso tem. Nossa, estamos ligados nisso, né? Então, é sempre muito sonante. Porque ele não vai nunca no off. Então, Quando ele passava de madrugada, tipo 4 horas, assim que o garoto já está em alfa, de repente acordava com um apito triste de um trem. É impressionante, isso ficou na minha memória como uma coisa muito forte. Um apito de trem é uma coisa que bate fundo em mim, vou direto para aquele momento, vou direto para a infância. Aí já escuto o freado do trem também, aquele guincho do freado do trem, né? E os perfumes da poeira. A poeira tem perfumes também. E quando chove, o que é verde exala uma coisa muito gostosa, né? Então aquele cheiro da chuva, no verde, na poeira, na terra, aquela coisa que fica suspensa no ar, isso é muito forte também na minha infância, né? Quando eu vivi em Guará, né, nesse período, a cidade não tinha nem asfalto, as ruas eram de terra, então esse perfume está muito impregnado em mim. Essa é fácil, sabia? É. Eu sei direitinho, porque eu tinha uma madrinha, tenho uma madrinha muito querida, que era empregada aqui na casa dos meus pais, foi durante muitos anos babá dos meus irmãos mais velhos e minha também, e foi minha madrinha. E ela é muito querida, Dona Emília Silvestre chama. E a madrinha tem uma irmã que mora em São Carlos. Quando eu era criança, a gente ia muito para um sítio. Na época era um sítio. Esse lugar virou uma reserva ecológica, com um zoológico de bichos e lagos e mata. Então é um lugar lindo, lindo, lindo. Na época estava meio abandonado, tinha até as jaulas e tal, mas não tinha bicho, estava meio abandonado, mas aquele mato, lago, árvores com frutas e tal, era um lugar lindo. E essa minha tia, né, irmã da minha madrinha, ela era caseira desse lugar, uma casinha muito simples. Pau a pique, não tinha forro, eu olhava para cima, via as telhas do telhado, sabe? Um lugar simples, simples, simples. Então, quando eu comecei a ir para esse lugar pequeno, eu ia sempre nas férias, para esse lugar em São Carlos. Eu e meu irmão mais novo, junto com a madrinha. E era fogão a lenha, não tinha geladeira no começo. Depois que começou a ter geladeira, imagina, nem geladeira. Chuveiro, não tinha chuveiro no começo. A gente tomava banho de bacia. Então passava o dia brincando na lama, na terra, né? E ficava imundo, a gente ficava de terra dos pés à cabeça. E depois ia tomar banho de bacia e a bacia ficava marrom, né? É inesquecível, assim, eram experiências muito legais que as crianças hoje em dia da cidade, infelizmente, têm muito pouco, né? Essa coisa de subir em árvore, eu tive tudo isso, pelo menos durante as férias. As férias de verão, né? Depois de meio de ano e tal, sempre ia. Então eu subia em árvore, comia manga no pé, comia jabuticaba. Então gosto, sem dúvida, manga e jabuticaba. Eu tenho o cheiro do café, que é uma coisa que fica muito, que é muito presente na minha cabeça.
principalmente o café que era... eu me lembro que o café vinha da fazenda, vinha para minha casa, e o café era torrado na minha casa, moído na minha casa. Então era um café que hoje até a gente não acha mais por aí, né? Isso é uma coisa que existe, tanto que eu sou muito cafeteiro, eu tomo café muito, eu sou movido a café. E mesmo os melhores cafés que a gente encontra por aí, não tem, e esses cafés não tem, sabe, aquela coisa do café da infância. É mais ou menos a questão do chá e da madeleine prussiano mesmo, né? Quer dizer, quando você toma, quando come madeleine, tomando chá do Prússia, você faz aquela viagem. Coisa. Eu sinto muito, eu tenho muito o cheiro da terra, um pouco antes, mesmo aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo, para você ter uma ideia, eu saí de Botucatu com 18 anos de idade, eu estou com 62. Então, esse tempo todo eu morei aqui e fora, no exterior também, mas basicamente São Paulo. E eu sinto até hoje, por exemplo, eu tenho aquela percepção de que vem a chuva, porque eu sinto o cheiro da terra meio que chamando a chuva, ou o contrário, sei lá o que é, e depois o cheiro pós-chuva também. Esse cheiro da terra é uma coisa muito grande. Uma coisa que me marca muito, Botucatu fica em cima eles chamam de cuesta, né? Não é a serra, é a cuesta de Botucatu. O vento da cuesta, esse vento que eu sinto à noite, aqui por exemplo, no meu apartamento, aqui onde eu moro, que é o Espigão da Paulista, venta muito. E quando há aquele vento, eu tenho aquela sensação do vento que eu sentia quando eu era criança. Isso daí é uma coisa que, ao contrário de assustar, muita gente tem medo, porque as janelas balançam, não sei o que tal. Não, aquilo é quase como se fosse um som para embalar mesmo, né? Eu viajo nesse som. E o gosto, eu me lembro muito do gosto do jambo. Eu me lembro que havia um jambeiro, sabe? E aquele gosto adocicado do jambo, aquilo é uma coisa que ainda, faz muito tempo que eu não como jambo, a gente nem acha muito jambo por aí. Mas quando eu como jambo, me vem também aquela sensação. Porque era leite tirado da vaca na hora, e esse leite tirado da vaca tem um outro cheiro, né? Na hora que você ferve, ele tem muita gordura, fica aquela gordura amarela em cima, assim, e aquilo tem um cheiro muito forte. Então quando eu penso na minha infância, vem aquele cheiro de leite. E esse gosto de manga, e esse gosto de jabuticaba. E também o cheiro da própria lenha, do fogão a lenha, que a gente chamava de cheiro de picumã. Eu nem sei se existe essa palavra. A minha madrinha falava, você vai ficar com cheiro de picumã, menino. E o tal do cheiro do picumã era cheiro de fogueira queimada e era o cheiro da... Eu nem sei se a palavra existe, hein? Mas ela falava que... No interior, picumã é fuligem. Fuligem, não é? Então, é isso, cheiro de picumã. E aí ela falava que se a gente ia dormir, se fosse dormir com cheiro de picumã, fazia xixi na cama. Então não podia, não é isso? Conheço. E aí tinha que tomar banho antes de... Ela devia dizer isso pra gente tomar banho, porque ficava imundo, né? De terra. E aí tomava banho de bacia e ia dormir. Era muito mágico, muito gostoso, assim. De São Paulo, na juventude, né? Tem um cheiro estranho de fuligem, né? Quando eu cheguei a São Paulo, o cheiro era diferente, é claro. Eu vim para São Paulo com 7, 8 anos. E era um cheiro de fuligem, uma cidade que cheirava bem diferente. Eram as fábricas já lançando aquele produto queimado nas chaminés altas, né? Então a gente ficava bastante impressionado com essa diferença de cheiro, né? Tudo mudava. Havia uma garoa em São Paulo também, que ele parecia lavar esse cheiro, melhorava um pouco. Então esses são os perfumes da juventude, do passado, né? E agora o que me incomoda mais agora é o cheiro de bosta, de urina, porque é o que tem, por exemplo, no centro da cidade hoje. Você passa no Largo de São Bento com aquela linda igreja que tem lá, e aquele cheiro a urina, parece Pátio dos Milagres, todo mundo urina ali naquela igreja tão bonita, né? Não é triste isso? É uma coisa, aquelas pessoas jogadas nos cantos, nas ruas, aqueles homeless lá, pessoal sem teto e mijando, sabe? Outro dia eu passei
num lugar, não é lá no centro, é num outro lugar, perto da Sorocabana, onde é a Sala São Paulo. Nossa, eu encontrei um monte de cocô humano ali, não de cachorro, humano, assim, nas beiradas, nas calçadas, junto dos prédios. Aqueles homeless, aqueles sem teto vão lá fazer cocô e aquilo fica uma coisa, né, degradada, né? É uma coisa triste desse lado da cidade, né? Esse é o cheiro mau. Bart, como que você lida com a angústia? Mal, muito mal, ficando mais angustiado ainda. Não, eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu acho que boa parte da minha terapia é lidar com essa angústia. E esse trabalho implica um pouco em trabalhar na chave da angústia, porque ansiedade o que é? É viver hoje o problema de amanhã. Né? É uma viagem no tempo ruim. Né? E você escreve, é muito engraçado, porque você escreve porque vai para o ar daqui a um mês, mais ou menos. Então você tem esse deslocamento no tempo, que você não está respondendo ao capítulo que você viu. Você está respondendo daqui a 4 semanas, ou 2, ou quando for tudo uma. Né? Então eu acho que a ansiedade, mais do que a angústia, é parte disso. Acho que quanto mais você vive, mais você desarma as bombas, as minas que estão no caminho. Você vai aprendendo a lidar com coisas, você vai vendo, não, isso aqui eu já vivi isso aqui. Essa dor eu já tive, eu tinha 23 anos, a gente sabe que não dói tanto, a gente sabe que é real. Eu acho que a vida é a gente ir descobrindo quais são as nossas fraquezas e quais são nossas fortalezas, né? E tentar se amparar de uma maneira não doente na fortaleza para encarar as fraquezas. Mas tem um dado que é real. Eu estou com 53 anos e eu ainda me descubro repetindo padrões que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Não estou reclamando deles, nem para o meu falecido pai, nem para a minha vivíssima mãe. Mas, obviamente que algumas ansiedades e angústias deles, eu aprendi a reagir como eles. E eu ainda me surpreendo, na minha idade, me pegando, reagindo no automático. Né? Em síntese, sabedoria é muito útil. O problema é que ela não vem inteira. A gente vai conquistando um pouquinho por dia. Sinteticamente, você acredita que a juventude é um mal que o tempo cura? É um mal que o tempo cura? Eu acho que, em geral, é. Ao mesmo tempo, acho que a juventude, a frase também não é minha, é desperdiçada com os jovens. Porque eu adoraria que fosse como no caso do Benjamin Button. Eu estou muito mais pronto para viver minha juventude agora do que na época. Ok, cortei. Foi mais a direção artística da Record mesmo, que falou, olha, esse é o nosso, a gente tem esse elenco, então vamos usar o elenco da casa. Tem que estar com um elenco bacana. E o elenco é bom. Então, aí que tá, não dá pra gente falar, esse elenco não é legal, é ótimo. É ótimo. Mas eu fiquei meio decepcionado, porque eu achei que eu ia poder indicar uns amigos.